Bate-papo muito proveitoso. Um bate-papo sobre como manter constância, tá? Como manter constância na jornada de estudos. Pessoal, eu queria apresentar primeiro para vocês a Sara Guzmão. Ela mora em Maceió, Alagoas, e ela entrou na nossa mentoria em dezembro, né? Logo após o Enem, ela percebeu que ela tinha chance de passar, mas ela já queria. Mas era uma chance pequena, né? Uma chance pequena e ela não queria ficar assim, se iludindo o mês de dezembro. E ela foi para um SISU já com orientações. E, na verdade, ela já viveu um dezembro com orientações. Bem, Sara, antes de tudo, eu queria que você, porque essa live, ela vai ser muito vista lá no nosso canal do YouTube, tá? Todas as lives que a gente faz aqui no Instagram, na quarta-feira elas são postadas lá no nosso canal Sinapse Mentoria, lá no YouTube. Sara, eu queria que você dissesse como foi a tua jornada de estudos no ano passado, você enquanto terceiranista. Foi horrível, horrível. Eu não gosto nem de lembrar. Porque, assim, eu estudava numa escola que o foco não era o Enem. Por mais que fosse particular, o foco não era Enem. Pra você ter uma ideia, eu fiz do lado Enem depois que passou. Realmente, assim, o foco não era o Enem. E aí, eu me sentia muito mal, porque eu sabia que eu queria medicina. Eu entrei no meu terceiro ano já muito bem, porque eu havia feito o Enem 2023 como treineira. Sendo que eu não coloquei qual era treineiro, eu coloquei já que eu tava valendo. Eu nunca te contei essa história, eu acho. Não, conta não. E Tô aí, sabendo agora. né? Eu tirei uma nota que dava pra eu passar em direito na UFAL. E aí, tipo assim, eu coloquei no SISU só pra assim passar, sabe? Não cursei nem nada. E aí, o que aconteceu? Eu entrei no terceiro ano já com muita assim, expectativa na minha cabeça. Tipo assim, não, eu fiz ali em 2023, eu já passei em direito, esse ano eu passo medicina, é só eu estudar. Mas eu também entrei com uma sensação muito ruim, que eu sabia que ela não ia me ajudar, porque não era o foco dela não era o Enem. Então, eu me senti tipo assim, eu tô concorrendo na ampla concorrência, mas eu tô em desvantagem com meus concorrentes, porque eles estão nos melhores colégios, eles estão com toda assistência e eu não tô com isso. Então, eu vou compensar estudando muito. Sendo que eu estudei muito totalmente sem direção, né? Eu não sabia o que eu tava fazendo. Então era tipo assim, eu acho que eu estudava umas 14 horas por dia. De verdade, era muito ruim. Eu estudava muito, eu vivia pra estudar. E tipo assim, não tinha dia de descanso. Era de segunda a segunda. Já deixei assim, de sair com minha família, já deixei de ajudar meus pais para. Tipo, eles precisavam de mim. E eu não ajudava eles porque eu precisava estudar. Assim, na minha cabeça, né? Eu precisava estudar. E aí, tipo assim, era uma coisa que eu vivia escrava dos estudos. Era uma. Eu acho que no meio do processo eu não sabia nem pra que eu tava estudando, só tava estudando. Foi uma coisa que eu me perdi. Foi horrível. E isso afetou não só meus estudos, mas afetou, assim, minha vida fora dos estudos, sabe? Afetou vários aspectos da minha vida. Foi terrível. Bem, virando a página, descobri coisas agora, tá? Descobri coisas agora. Virando essa página, você entra na nossa mentoria em dezembro e você começa, né, faz alguns estudos orientados, tem processos de descanso também de final de ano orientados, e você começa a estudar seu primeiro ano de cursinho. Ano passado você era terceiranista, então no teu primeiro ano de cursinho, você começa a estudar com direcionamento. E como tem sido, né, a tua jornada de estudos? Da menina que estudava 14 horas por dia e como é hoje? Hoje em dia, ai, tá muito mais leve, assim. Eu sim, eu estudo menos, com certeza, mas com, assim, muito mais rendimento. Meu rendimento tá muito superior. Nota de simulado, assim, coisa que eu nunca tive antes. E assim, eu percebo hoje em dia, olhando pra trás, que, por exemplo, um simulado. Ano passado, peraí, a minha cachorra tá pedindo pra subir, Tudo mas é bem, tudo bem.
Olha ela. Ai, que fofa! Como é o nome dela? É a Suzy. Oi. Eu tinha uma boneca que era Suzy. Na minha geração não existia Barbie, existia Suzy. Então, Hum, Suzy é um nome muito carinhoso para mim. Então, vamos lá. E tá certo. como foi, assim, a tua jornada de estudos esse ano? Como é que você tem feito esse ano? Você ia falar dos simulados. Sim. Eu percebi ano passado que, por exemplo, matemática foi uma área que eu sempre gostei, sempre tive facilidade. Porém, por algum motivo, as notas, tipo, eu queria muito, tipo, o máximo, sei lá, 38. E eu sabia que eu podia fazer muito mais. Mas eu acho que eu não conseguia fazer porque eu tava. E aí eu errava por falta de interpretação, por causa de cansaço, falta de atenção. E aí, esse ano, eu percebo muito na questão dos simulados, coisas que eu com certeza acertaria também ano passado, mas que eu não conseguia acertar porque eu tava muito cansada. Também a questão, tipo assim, hoje eu vou fazer. Ano passado era bem assim. Se eu falava pra mim que hoje eu iria. Peraí, que minha cachorra engasgou um pouquinho. Se eu falava pra mim ano passado, hoje eu vou estudar botânica. E aí, eu vi as aulas de botânica, eu queria fazer o livro inteiro de botânica. Todas as questões de botânica. E aí, com a QTRQ, isso mudou, né? Sim, sim. E, tipo, você cresceu em todas as áreas. Quantos acertos tipo, o Enem do ano passado, você chegou a quantos acertos? 141. 141. Uma nota mais ou menos 770, tá? Eu acho que tua média foi É, mais ou menos exatamente. 770, pronto. Exa- É porque eu estava lembrando do teu gráfico no nosso sistema, 770. Como é uma nota redonda, dá para lembrar. Quando não é redonda, eu não lembro. Uhum. E agora, né, você tem feito simulados, inclusive online, que é pior, porque quando a gente faz controle de tempo com tudo, tá? Não dá para passar. Tá travando. Tá ruim. Deixa eu esperar. Ok, eu percebi que você estava travada, mas sem problemas. Melhorou agora. Melhorou agora, isso. Aí quando eu perceber, eu paro, tá? Então vamos lá. Você fez lá 770, quer dizer, você começa o ano com 770, e nos últimos simulados, que são online, então quando é escrito, a pessoa até rende mais, porque não é fácil fazer simulado online. É como eu posso ter, eu tenho os melhores simulados online do Brasil, mas é o que eu posso ter, não é muito melhor quando você está lá com um papel, nem se compara. Mas como eu tenho alunos espalhados no Brasil inteiro, não dá para estar, imagine, uma vez no mês, disparando 300 correspondências para mais ou menos 200 cidades no Brasil. Impossível, tá? Impossível mesmo a logística de fazer esse lado no papel para a gente aqui da mentoria, né? Então, você hoje, mesmo nos simulados online, você já atinge quanto de média? Média de acertos ou média Média de acertos e média de nota nos teus últimos simulados. assim, de média de nota tá sendo 800. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Isso. Eu fico muito, muito, muito feliz, porque assim, ano passado, eu fazia simulados de tipo na escola e não passava, assim, dos 750, não passava. É uma evolução muito, muito. Eu fico muito feliz. E, Sara, para as pessoas que vão nos assistir, para elas entenderem como é complexo evoluir de 750 para 800, que, só 50 pontos. Mas não é assim. Eu Multiplicação, vou, eu vou né? explicar como isso funciona, porque isso vai ser muito bom para as outras pessoas, dentro da teoria da resposta WIP. Veja bem, um aluno sair de 500 para 600 é como se ele subisse uma escada, onde cada degrau tem meio metro. Então é muito fácil colocar um pé num degrau de 50 centímetros. Para ele subir de 600 para 700, também é relativamente fácil.
Porque ele vai colocar o pé num degrau de 40 centímetros. É fácil colocar um pé apoiado num degrau de 40 centímetros. Para subir de 700 para 750, é como se ele tivesse um degrau de 30 centímetros. Também é fácil colocar um pé num degrau de 30 centímetros. Para ele subir de 750 para 770, 780, é como se esse degrau agora só tivesse 20 centímetros ou 15 centímetros. Já está difícil equilibrar o pé. Agora, para sair de 780 para 800 mais, que você tem tirado vários 800 mais, é como se o pé tivesse equilibrado. Não é de ponta de vista, é equilibrado. Só que num degrau de 5 centímetros. É preciso muito equilíbrio nos acertos. Não só quantidade, quantidade, qualidade. E equilíbrio de estudos. Por isso que essa metáfora da escada é a coisa mais fácil que eu inventei para explicar como se dá o crescimento dentro da teoria da resposta ao item, que é a metodologia de correção do Enem, e dos principais testes no mundo, tá? Nos Estados Unidos, na China, num outro lugar do mundo, o Exame Nacional do Ensino Médio, inclusive Enem, em Portugal se chama assim, né? Quando criaram aqui no Brasil, só copiaram o nome, Exame Nacional do Ensino Médio. Mas Portugal já tem uma história de Enem bem mais antiga do que o Brasil e se chamava de Enem. Ou seja, o teu crescimento de 750 para 800, isso aconteceu de fevereiro para julho, em menos de 6 meses. É um crescimento que reflete uma jornada de estudos com equilíbrio. Conta para as pessoas como é sua rotina. Tipo, sua rotina, tua agenda de vida num dia normal. Tá. Eu acordo, aí eu como e aí eu vou estudar, vejo as aulas que eu tenho pra ver, tudo certinho. Eu gosto de fazer muito flashcard no período da manhã também. E aí agora é uma coisa que eu queria até falar, que eu acho ano passado, a minha vida foi estudar, como eu falei anteriormente. E assim, passou o ano, eu não passei, e eu fiquei naquela, o que que eu fiz no ano? Nada. Porque o meu ano todo foi dedicado. E quando foi ver, eu não passei o Enem, só decaí em todas as áreas da minha vida. Então, esse ano eu tentei fazer diferente. Se Deus o livre, alguma coisa acontecer e eu não passo, eu vou ficar tranquila, porque em muitos aspectos da minha vida. Esse ano eu tirei a carteira de motorista. Tô em processo ainda pra, assim, dirigir sozinha mesmo. Porque é complicado, eu fico com medo. Mas, assim, é uma coisa que eu tô dedicando todo o meu dia. Quando chegar a minha irmã mais nova, eu tenho uma irmã que ela tá no primeiro ano do ensino médio, e eu dou dicas da mentoria pra ela estudar. Coloco ela pra fazer os AQTRQ dela. E assim, aí eu vou buscar ela com o meu pai, Se né? ela fizer medicina, vai ser minha aluna quando Ela chegar na terceira série. é, com certeza. No terceiro ano, inclusive. Mas ela não sabe ainda o que quer. Aí, dá mais ou menos aí com meu pai me acompanhando pra gente poder ajudar ela treinar o volante, né? Que eu tô Uhum. no processo. Aí, depois eu volto pra casa, almoço, um pouquinho. Vou estudar agora. Eu tô gostando de fazer algumas questões pra, tipo, aquecer, sabe? Sim, Depois de almoço, aí eu faço questões de primeiro dia pra poder aquecer. E aí depois eu vou pra academia. Coisa que mudou. Ano passado, zero atividade física. Não tinha atividade física. E aí foi bem ruim, né? Porque assim, um corpo sedentário deixa a mente doente também, né? sim, E aí, esse ano tô na academia, tentando ir todo dia certinho. E aí eu vou pra em casa, volto, tomo um banho, faço meus AQTRQs do dia que tem pra fazer, faço minhas questões de matemática que eu tenho todo dia fazer alguma coisa de matemática pra poder elevar a velocidade. sim. É a meta. Aí, depois que eu faço matemática, eu janto e aí eu descanso.
Posso ficar lendo meu livro, que ajuda em linguagens. Oh, Sim. linguagens. Linguagens, redação, ajuda em tudo, Sim. sabia? Aham. Leitura ajuda o cérebro a ler rápido, né? Quando a gente é um leitor ávido, a gente chega naqueles textos enormes do Enem e a gente lê interpretando rápido, porque o cérebro está treinado à leitura. Aí tem um monte de gente que passa a vida inteira não lê duas linhas. Quando chega na prova do Enem, acha ela horrível, porque ela vai ter na prova de linguagens, tem textos de um palmo, né? Tem textos de a página inteira e tem que ler e responder uma questão, levando 2 minutos e meio, uma de texto grande, gastar 3 minutos, para uma de texto pequeno, gastar 1 minuto. Porque, na verdade, tem 2,2 minutos por questão na prova de linguagens, considerando uma redação de 1 hora e meia. Se gastar mais de 1 hora e meia na redação, tipo, tem gente que leva 2 horas para a redação, e está tudo certo, é o tempo da pessoa vai ter menos de 2 minutos por questão na prova de linguagens e ciências humanas, tá? O Enem é uma construção, tá? Então, por exemplo, eu aqui como sua mentora, a Sara que eu conheci em dezembro é diferente da Sara que eu tenho hoje, tá? Que eu vejo nos plantões, que eu vejo numericamente, cognitivamente, nos simulados, tá? Porque eu vejo vocês, não é? Eu vejo os relatórios de simulado que eu dou. Então, essa constância sua, essa constância. Pode parar. Tem gente que vai dizer, mas ela está estudando muito pouco para medicina. Ela está de noite descansando, lendo, vendo novela, filme que ela quer, que tá tudo certo, tá? Tá tudo certo. Eu até coloco que o candidato de medicina ele não tem que comer livro. Até porque nós não digerimos celulose, tá? Quem digere celulose Ruminantes. é ruminante, nós não somos. Ruminante é boi, tá? Carneiro. Nós não somos essa espécie. Então a gente não dá para comer livro, então esquece. Dá para ter, como você tem tido, um estudo com constância e com direcionamento. A gente está em setembro, gente. Setembro. Tá todo mundo que não estuda com direcionamento, chega assim, ó, chega exausto. E Sara, você tá se sentindo cansada? Não. Eu queria, inclusive, que demorasse mais, sei lá, em dezembro. É, além disso, né, de não estar se sentindo cansada, sim, porque fazer atividade física diária te mantém o seu organismo cheio de inas maravilhosas, ocitocina, serotonina, dopamina, endorfina, acetilcolina, tudo isso faz um bem às sinapses que você tem construído nos seus estudos, que assim, é inimaginável é, um estudante que quer passar em medicina que não tem atividade física. E eu sei que a maioria faz como você fez o ano passado, comer livro. Aí quando chega no Enem, bomba, porque não é assim que funcionam as coisas, tá? O nosso cérebro tem que ter sinapses de qualidade. E para ter sinapses de qualidade, tem que ter essas minas que a gente não produz quando está estudando. A gente produz quando está fazendo atividades prazerosas. A atividade física prazerosa, a leitura de um livro, vendo um filme, nesses momentos. Obviamente não dá para achar. Veja, você tem um turno de estudo de manhã, descansa, turno de estudo de tarde, vai para academia, volta, porque aí quebra a tarde, é ótimo. Termina fazendo uma revisão, janta e descansa. Horário perfeito. E sono? Você tem dado virotes estudando até altas horas? Não. Porque, tipo assim, como eu acordo 6 horas, 6h30. Aí, quando dá, tipo, 9 horas, eu já tô com sono. Aí não tem como eu ficar virando, assim, muito. O que tava acontecendo no ano era... Eu não sei porquê. Eu comecei a terapia. Isso ajudou bastante. Aí, no começo do ano, provavelmente por ansiedade, eu não ia direito. Eu ficava acordando de madrugada. Era assim. Mas aí, depois eu conversei com a minha terapeuta. Ela me deu algumas dicas e melhorou a questão. Sim. É, o sono é outra coisa essencial.
Tudo que se estuda durante o dia é durante a noite que vem ser construída a memória de longa duração. E você me reportou, né, no começo que você estava dormindo mal, depois você passou a dormir bem. E essa atividade física diária, com a produção de endorfinas, ajuda a dormir bem. Eu percebi também. É quando você tava falando dos plantões, bem no comecinho, sobre a importância de fazer atividade física. Eu não fazia academia agora com toda a minha família. Mas eu ia pra praia. Eu amava. Amava mais do que a academia, inclusive. Sim, caminhar na praia é Eu, uma delícia, gente. Ó, gente, o mar de Maceió, tá? lindo. Desculpa, lindo de doer. Sim. Então, E aí, sério, atividade física faz bem assim pra tudo. Até pra autoestima da pessoa. sim, e é verdade. Então, Sara, tipo, se você tivesse que imaginar, tá? A Sara que estava na terceira série do ensino médio, que tinha chance, sim. Você teria chance de ter passado o ano passado, se você tivesse tido uma terceira série estudando direcionado. Porque você saiu da segunda série do ensino médio já com uma aprovação em direito na UFAL. Ou seja, o teu degrau para a medicina faltava muito pouco, de fato. Mas, assim, a falta do direcionamento, e não se culpe, tá? E é aquilo que eu digo, nenhum vestibulando é especialista em estudo. Nem é neurocientista, nem é uma expert em Enem e em vestibulares. E, consequentemente, comete erros. O que você fez de dizer, não, eu quero aumentar a nota, então eu vou aumentar o meu tempo de estudo, é o que 99,9% dos estudantes fazem. E é algo errado. Qualidade não é quantidade. Então, um laudo aqui. Sara, em 2024, estudou quantidade. Sara, em 2025, estuda qualidade. E equilíbrio e constância. Equilíbrio e constância. Constrói uma aprovação. Não estou aqui dizendo que você tem a obrigação de passar, não. Ninguém tem. Mas você está fazendo a sua parte, tá? E foi massa quando você disse agora há pouco que logo que você entrou na mentoria, você não fazia atividade física. Tipo, isso é super negligenciado e todo mediculando acha que tirar tempo para atividade física, seja ela uma caminhada, não é necessariamente uma academia, é o que eu digo, é o que o aluno medibulando decide. Mas ele tem que ter uma atividade física diária. Eu tenho alunos que a atividade física é andar com os cachorros de casa. E é massa. Eu tenho alunos que, por exemplo, eu tinha Bia, que era mãe, trabalhava, então a atividade física dela era jogar bola com o filho, porque ela brincava com o filho e fazia atividade física. Então a atividade física é atividade física prazerosa. Então isso é algo assim negociável. Um candidato de medicina que ouça essa nossa live vai dizer que história. Essa professora não sabe do que eu sei muito bem, porque eu tenho muito mais de 3.500 aprovações em medicina. Então, eu sei muito bem o caminho de se aprovar em medicina, tá? Mas você não fazia atividade física e você passou a fazer. Algum momento em sessão futuro médico, o que algum dos nossos alunos aprovados chegou e colocou da importância da atividade física. Alguma, isso influenciou você a decidir fazer atividade física? Ou foi apenas tudo aquilo que eu vivia batendo na tecla durante os plantões? Eu acho que foi mais, tipo, você falando toda hora sobre fazer atividade física, terapia. Eu já fui procurar tudo isso. Mas quando eu Isso. tava assim, cansado, pra baixo. Aí, tipo, eita, já faltei terça na academia, faltei quarta. Aí, quando chega na quarta, com ação futuro médico, alguém falando da importância da atividade física, aí já não dá mais nem vontade. Relembra, sabe? Eu sinto isso. No futuro médico relembra. Isso. Então, Sara, tipo, eu quero super te agradecer esse momento que a gente está tendo aqui, de você partilhar a tua rotina, tá?
E é uma estratégia, tipo, você tem seguido métodos que dão certo, ok? O AQTR é um método que eu criei, totalmente baseado em neurociência. Eu, inclusive, mostrei para os meus alunos, semana passada, os artigos da Science e um outro da PNAS, que fundamentam o método que eu criei. Tá? Eu só quero mostrar para vocês por que vocês fazem aquele TRQ. Mas Sara deu uma dica muito simples e essa eu quero partilhar com todo mundo que vai nos ouvir. Matemática requer velocidade. Quando você termina a prova do Enem de matemática e você não faz todas as questões, quando você chega em casa e você olha, você diz, poxa, eu responderia isso, mas não deu tempo. Sim, porque a prova do segundo dia só se tem 3 minutos para cada questão. Ok, Sara está perdendo a conexão. Então, de fato, no segundo dia do Enem, só se tem 3 minutos para cada questão. E não são questões simplesinhas, não, tá? Primeiro, eu digo que é o dia. Tem o dia que tem humanidades e linguagens, e tem o dia das desumanidades, que é ciências da natureza e matemática. É a prova que vai definir o desempenho. E você colocou algo que eu aconselho. Você já é muito boa em matemática. Você acerta em média quantos acertos em simulado? Quantas Eu questões de matemática? já fiz menos de 40. E no Enem ano passado eu fiz 41. Isso, tá? E olha que ela faz simulado online. Então, simulado presencial, escrevendo, ganha muito mais agilidade. Inclusive, eu percebo que nos simulados impressos que eu faço, a nota de matemática é maior. Sim. No online, ela cai. Lembra que eu digo? No online, vocês deixam de responder de 5 a 10 questões. Por uma questão de tempo, por conta que a tela não é a mesma coisa de estar folheando, de estar riscando. Tá? Embora você tenha desenvolvido uma metodologia magnífica para lidar com o simulado online. Só que o número de acertos que você já atingiu, você disse algo tipo, tinha muita gente que podia dizer, sou 40 a mais, eu vou deixar a matemática para lá, né? 40 a mais já dá 900 de nota, vai arrebentar. Mas você disse assim, e eu faço as minhas questões de matemática todo dia, que é uma lição que eu passo. Né? Velocidade é sinapse sendo construída e sendo alimentada. É como se fosse, as pessoas não entendem isso, mas vou colocar aqui um exemplo. É como se fosse um atleta que está nadando numa piscina. Ele sabe nadar, ok, mas a perfeição de cada movimento do nado é o que vai fazer ele chegar mais rápido e ser campeão. Então, resolver questões de matemática todo dia é uma das dicas que eu dou para qualquer um. Você tem que resolver 5 questões todo dia, porque tem gente que acha que só vai servir se resolver 50. Não, 5 todo dia. Faz uma diferença imensa. Tem gente que faz 5, tem gente que faz 10. Quantas questões você faz em média nessas questões diárias de matemática? Eu faço mais 20. Mas é porque, tipo assim, matemática é minha matéria preferida da vida. Tipo, É isso. desde que eu sou pequena. E aí, tipo assim, eu faço pra, tipo, sabe, finalizar o dia bem, assim? Feliz. Eu faço, passou assim nas 20, eu nem percebo. Porque eu real gosto muito. E Mas assim, você... tipo, percebi que eu comecei a fazer quando você deu dica pra uma pessoa que ela tava falando que tava mal em matemática, e você falou, não, faça 5 questões por dia. Aí eu acabei pegando essa dica pra mim. Não que eu estivesse mal, mas é porque eu gostei, assim, da ideia e eu peguei pra mim. E aí, tipo assim, realmente eu comecei a perceber que a minha velocidade de raciocínio, assim, aumentou muito. Muito, muito, muito. Sim, é treino sináptico. Do jeito que tem treino de atleta, tem treino de sinapse, de construção de conhecimento. E esse treino, ele precisa de substâncias para poder fazer sinapses. E você alimenta essas substâncias tendo essa vida com equilíbrio. Né? Esse equilíbrio de jornada, sem um dia procrastinei o dia inteiro, não estudei nada. No outro dia, tenho que ficar 16 horas estudando e não vou dormir. Isso não vai aprovar ninguém em medicina, tá?
Então, e uma coisa que eu sempre gosto de aproveitar, muitos pais veem nos meus vídeos, é que tem pai que acha que o candidato de medicina tem que estudar de manhã, de tarde e de noite. E não é assim. Mas se você tivesse que comparar a compreensão que tua família tem da jornada de aprovação em medicina. Lá o ano passado, quando eles não tinham a minha orientação quando eu faço os encontros de pais, e esse ano que eles participam de encontros de orientação de pais. Como é essa relação da família com a tua jornada de estudos e aprovação em medicina? Então, ano passado eles ficavam muito preocupados comigo, né? Porque eu tava estudando muito toda hora. E aí eles vinham conversar comigo, meu pai e minha mãe. Falaram, tipo, você tá ajudando demais, tem que descansar. E eu ficava, tipo, não, eu na hora, assim, eu já surtava, eu já falava, não, porque eu tô numa escola péssima, então eu tenho que compensar com os estudos, é o meu sonho, não sei o que, não sei o que, eu não posso fazer particular, vocês sabem disso. E aí, tipo assim, eles ficavam meio que, tipo assim, eles não sabiam o que fazer, então eles só me deixavam, assim, seguir meu rumo. Mas muito preocupados, né? Sendo que aí, hoje em dia, tipo assim, eu percebo, assim, eles sempre me apoiaram muito, 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 muito. Mas a questão dos simulados, eles sabem a importância dos simulados. E aí, tipo assim, a minha mãe, por exemplo, ela sempre me ajuda na questão, tipo assim, eu gosto de fazer o simulado no sábado. Porque aí eu faço no sábado de manhã ou um sábado de tarde e depois fico com o meu final de semana livre pra poder fazer o que eu quiser. É uma coisa que eu gosto de fazer assim, dessa forma. Mas se, por exemplo, não, aparecer algum compromisso no sábado, eu vou pro compromisso. Eu me viro pra encaixar o simulado na semana, mas assim, tô assim, estudo são minha prioridade, tentando descansar assim, né, socializar, enfim. E aí, tipo assim, a minha mãe já me ajuda, deixa o almoço pronto, as coisas tudo certo, já consegui fazer meu simulado na hora que tem que fazer. A casa fica um pouco mais silenciosa quando eu tô fazendo simulado, isso ajuda bastante. Tipo assim, ano passado, eu não fazia simulado fora da escola. E a escola não aplicava muitos simulados. E aí, tipo assim, esse ano, a minha mãe até pergunta, tipo, quando eu teve nas férias, que eu não fiz simulado, eles ficavam, Sara, não vai fazer simulado. Tipo assim, eles já estão acostumados com a questão do simulado. E isso me ajuda muito. Excelente, Sara. Perceber essa família parceira, não é? Que é isso que tem que ser. É a maior ajuda que os pais podem dar a um medibulando é parceria, é acolher, é apoiar, é acreditar, é torcer, jamais cobrar, tá? Eu nunca Jamais sou posso. Não, criança. eu sei que sua família é uma família zero cobrança. Eles te apoiam tanto que, tipo, você pediu para eles a mentoria e eles investiram na mentoria. Entendeu? Isso é atitude de amor. Certamente eles fizeram todas as contas e custearam essa, esse processo que te direciona, tá? E se você tivesse que definir o programa Medicina 2x do Sinapse em poucas palavras, o que é que você diria qual é a sua opinião sobre o programa Medicina 2x? Eu acho que é essencial. Eu estava, inclusive, conversando com a minha mãe no sábado, no domingo, na verdade. Que eu tava falando assim pra ela que eu não sei como que alguém passa em medicina sem ter mentoria, assim, sem estar direcionado. Porque, tipo assim, eu acho que se eu tivesse esse ano sem a mentoria, eu não estaria como eu estou agora. Eu estaria bem pior. Porque eu sinto que mesmo se eu tivesse o dia inteiro pra estudar, que graças a Deus meus pais conseguem proporcionar isso, eu não estaria rendendo tanto quanto eu tô rendendo agora. Mesmo tendo o dia todo livre e tudo mais. Porque eu não saberia como estudar. Eu provavelmente continuaria. Vou estudar hoje cinemática. Eu provavelmente continuaria fazendo todas as questões de cinemática do livro. Não estaria usando o método AQTRQ. Aí eu teria já esquecido tudo de natureza. Enfim, não estaria fazendo simulado. Que foi você que mostrou assim, a importância do simulado pra mim. Abriu meus olhos, assim, realmente. Quando eu falo que ano passado eu não fazia simulado fora da escola, é porque eu não fazia mesmo. E assim, tipo, nossa, várias coisas assim, foi transformador e foi realmente, assim, eu falo de alma lavada, que se não fosse pela mentoria, eu não estaria assim como eu tô. Eu estaria, meu Deus, eu não gosto nem de pensar como eu estaria. Ainda bem.
que você não precisa pensar como você estaria. Você apenas tem que curtir essa jornada como você está. E tipo, o Enem é daqui a 75 dias e tá tudo certo. Você já atingiu acertos de aprovada há 40, há 50 dias atrás, tá? E você ainda vai crescer. Ainda tem espaço para crescimento sem cobrança, natural. Para uma boa professora de biologia, eu dizia, é uma questão só de osmose, tá? Então, Sara, eu queria que você agora dissesse um conselho para algum medibulando que vai nos ver, que vai prestar atenção às tuas palavras, tá? Há um medibulando que está agora cansado, desesperado, desacreditado. Eu queria que você falasse com essa pessoa. Imagina que essa pessoa está aí na tua frente e você vai falar com esse teu futuro colega de profissão. É, eu já passei por isso ano passado. Eu fui pro Enem bem mal, assim. Porque eu não tinha chegado no simulado da escola, no acessos aprovado. O máximo que eu tinha feito foi, tipo, 140. Eu sabia que, tipo, muito difícil passar. Mas eu acho que, tipo assim, um pensamento positivo muda tudo. Tem vários livros, assim, que você pode ler para poder te ajudar nesse pensamento, que é O Poder da Palavra, O Segredo. Todos eles falam sobre a questão do pensamento positivo. E isso é bem alinhado ao DCA, né? Que é o comportamento de aprovado. E assim, eu acho que assim, se você tá se sentindo mal, tá se sentindo cansado, não adianta ficar se cobrando. Ai, porque eu não fiz desse jeito, porque eu não fiz daquele do outro jeito. Agora já foi, tipo, não adianta chorar pelo leite derramado. Agora você tem que focar e ver o que você pode fazer agora. Ver, tipo, ai, redação, tô ruim, melhor em redação, que é importante. Faça suas questões de matemática todo dia, que cresce muito. E assim, não se cobre, porque agora, tipo, não tem mais o que ficar chorando, agora é correr atrás, senão. Porque às vezes até dá tempo, sabe, de correr atrás, dependendo da situação. Principalmente se correr atrás direcionado. E olha, para para quem vai ver, né, essa live, amanhã eu tenho uma aula chamada Plano Aprovação Medicina. Quem quiser pode se inscrever, o link está nos meus stories. Tem um link lá, é uma aula gratuita online chamada Plano Aprovação Medicina. Os 5 erros que te impedem de ser aprovado, os 5 acertos que te colocam mais próximo à aprovação. Tipo, 75 dias dá tempo, muita coisa. É um correr atrás direcionado e não correr atrás indo para todo lado, tá? Então, Sara, foi muito massa esse nosso papo. Né? Eu aqui em Petrolina, Pernambuco, você lá em Maceió, nesse marzão lindíssimo. E, no mais, sua mentora continua na escuta, muito orgulhosa da tua jornada, de estar participando e testemunhando sua jornada e sabendo que você vai competir bem.